Então, em primeiro lugar, assim, nós queremos dizer a todos, estudantes, que a gente entende que de repente passaram um dia trabalhando, estão aqui, né, complementando os conhecimentos, e é o conhecimento que nos liberta, né? É essa verdade que nós estamos atrás nos livros, esse capital cultural que nós precisamos ter acesso para nós realizarmos a grande missão do homem aqui na Terra, que é ser feliz. Nós só estamos aqui para ser felizes, mas para chegar até lá, né, nós temos questões graves de luta de classe, de raça, de etnia e de necessidade de políticas públicas. E nós, negros e indígenas, ameríndios, né, nós passamos, nossos povos, a nossa história passou por uma invisibilidade imensa na história oficial. E essa invisibilidade, essa negação do nosso passado, do que nós fizemos, né? Enquanto, principalmente, no caso dos escravizados negros, que as grandes fortunas desse país, elas foram construídas com o trabalho do nosso povo, com o trabalho de exploração da mão de obra desse povo, e essa história foi negada, né? Foi invisibilizada. E nós precisamos trabalhar para a nossa satisfação, para a nossa felicidade, para o povo negro ter a sua autoestima fortalecida, mas principalmente para o não negro perceber em nós o que nós somos capazes. Porque eu, pelo menos, eu estou naquela fase, né, que nós precisamos viver integrados. Eu estou na fase do processo de identidade do povo negro, que eu sigo um autor que é o Franklin Oliveira. Então ele diz, a gente passa por etapas, e eu estou lá na última fase, né? Nós temos que nos integrarmos, mas a gente passa desde o começo, né? A negação, o enfrentamento do racismo, a negação do racismo. Infelizmente a gente está aí todo dia, toda hora com essas situações de racismo. Nós precisamos superar, e nós estamos aqui. Então, aí a história oficial, a lei, né? Lá em 2003 foi aprovada a Lei 11.639, que dizia o quê? Obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira no ensino brasileiro, nacional. E aí as meninas, depois, quando falarem, podem sim falar, passar a história da vida de vocês com esse conhecimento. Depois, em 2008, então hoje, fazendo esse ano 10 anos, essa lei foi alterada para 11.645, que diz o quê? É obrigatório no ensino, né, brasileiro conteúdos de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. É isso que nós estamos comemorando. Por quê? Porque esse conhecimento ele é fundamental para acabar com o racismo. O racismo está na base de todos os conhecimentos, ele está na base da medicina, na base do direito, na base da psicologia, na base da educação, na base da economia. Tem um economista lá na década de 70, o Celso Furtado, que disse: o Brasil não se desenvolveu porque os negros são preguiçosos, são isso e são aquilo. Aí tem o outro lá diz: não, mas aqui se vive muito bem, não existe racismo, as relações são harmoniosas, né? Então nós precisamos mexer, trabalhar com isso, por isso que estamos. E essas jovens estudantes, que muito me orgulho que estão aqui, algumas cotistas, algumas não cotistas, vão falar um pouco das suas trajetórias de vida, né, da sua história, perpassando também a questão da educação dessa lei, né? Foi dada, não foi dada, influiu ou não influenciou a vida de vocês, melhorou ou não melhorou. Cada uma vai ter 5 minutos e eu vou... Então, de imediato, Ana Flávia Souza. Eu vou usar o critério mais ou menos de ordem alfabética. Ana Flávia... Tem que passar mais aqui. Ah, tá. Boa noite, meu nome é Ana Flávia, eu sou ex-aluna de CETISM, me formei
no início desse ano, e agora eu faço administração aqui na UFSC. A minha história é que no ensino fundamental eu tive pouca base da história negra. No ensino fundamental a gente vê que os negros foram trazidos da África para o Brasil e que eles foram escravos e só. E no ensino fundamental eu tive vários problemas de racismo, falavam no meu cabelo, chamavam de bombril. Isso era uma coisa que me mexia comigo e até eu entrar no cetismo eu não aceitava o meu cabelo. Eu fazia chapinha, fazia progressiva e no primeiro ano eu ainda também continuei com essa reluta assim. No segundo ano a gente conheceu a professora Rosalene, uma professora maravilhosa por sinal. E ela é aquela que mostra o mundo assim. E aqui no cetismo eu não sofri nenhuma questão de racismo direto. Eu digo isso porque algumas pessoas já falaram que sim, outras que não. E eu digo que eu sou feliz por ter encontrado pessoas que sabiam lidar, conversar e debater. E no terceiro ano, com o projeto do ciclo, eu pude conhecer um pouco mais a minha história, conhecer a minha história realmente, conhecer com o projeto do ciclo do outro ano, de 2016, a história dos negros que construíram Santa Maria. E a gente foi presenteado com o prêmio do projeto, a gente foi para o Rio. Lá eu conheci pessoas de diversas opiniões, mas que visavam o crescimento e a inclusão de todo mundo num mundo melhor. E eu digo que aqui no cetismo eu cresci muito, assim, minha mente abriu muito. E quando eu entrei agora na graduação, me surpreendeu que eu sou cotista, entrei no cetismo por cotas, entrei na graduação por cotas, e me surpreendeu que na minha turma só tem 2 alunos negros, eu imagino. E sobrou vaga nas nossas cotas, tanto que elas brigaram para outras cotas. E me surpreendeu porque é um curso que o pessoal quer, busca, corre atrás, e como é que as pessoas não foram atrás, ou por falta da informação, por falta da história, ou por achar, eu não posso entrar na graduação porque eu sou negra, eu não posso entrar porque eu vou sofrer preconceito. Então isso foi uma coisa que me deixou bastante pensativa em relação a essas questões. Então, obrigada. Então, de imediato, eu esqueci de falar, depois nós vamos conversar, que é o mais importante, né? Depois da nossa fala a gente vai trocar ideias com todos vocês, tá? Então, a Denise de Oliveira. Pode ser aqui. Boa noite. Meu nome é Denise de Oliveira, sou de origem indígena. Agora eu comecei a me aceitar. Eu não me aceitava porque eu tive muito bullying quando eu falava que era indígena. Eu nasci no Amazonas, sou da tribo Purinã. Meu nome é Iaquinha Purinã. E graças à professora Zelene, eu estou conseguindo me aceitar hoje. Eu sou indígena, que eu tenho que ter orgulho disso. E antes eu não tinha. Graças a Deus, aqui no cetismo, eu encontrei uma família que me dá apoio. Ninguém dá risada. Tem uns que olham meio diferente, mas tudo bem. Eu não estou sofrendo bullying que eu sofria antes. Então, estou muito feliz. Foi uma trajetória grande até eu chegar aqui. Mas estou feliz mesmo. Muito obrigada. Fica honrado, né? Eu lecionei 30 anos em escola pública, né? Quase sempre em periferia, alfabetizando. E quando a gente escuta essa afirmação do aluno de dizer que aqui está bem, eu acho que nós estamos cumprindo o nosso papel na educação, né? Parabéns à escola, né? Gabriele Sanja. Boa noite, eu sou a Gabriele Sanches e eu sou ex-aluna de cetismo. Eu era integrada com mecânica e agora eu estou cursando publicidade e propaganda. No meu ensino fundamental, eu nunca tive história assim, mostrando de verdade
a história do Brasil de Santa Maria. Os professores sempre mostravam artistas brancos, escritores brancos, e sempre contando só um lado da história. E quando eu entrei no cetismo, a professora Rosalene era totalmente diferente de todos os professores que eu já tive em relação a isso. E ela nos mostrou a história de verdade, nos fez refletir, nunca nos influenciou a nada, nos fez refletir e entender. E eu gostei muito, assim. E até no 3º ano, eu participei do projeto junto com a Ana. Era do 3º ano e a gente confeccionou o projeto. E foi muito importante para mim aquele momento, de estar junto com pessoas diferentes, de estar representando, me sentindo representada. E eu também descobri que os meus familiares fizeram parte do Clube 3 de Maio. E isso para mim foi extremamente importante, porque nem os meus familiares me contaram a história de verdade, sabe? Por vergonha, vamos dizer. Eu entrei no cetismo por cota e eu entrei na graduação por cota também. E eu acho que é extremamente importante a gente estar nesses meios e se representar nesse sentido presente. Então, nós estamos com a acadêmica Roseni Mariano, acadêmica da odontologia. Vai usar a palavra. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite para estar falando um pouco sobre mim e um pouco da minha etnia. Meu nome é Roseni Mariano, sou da etnia Guarani. Estou cursando odonto, faço parte da CEPFAI, que é a comissão que acompanha os acadêmicos indígenas dentro da instituição. Já há 4 anos, estou no 4º semestre de odonto, entrei primeiramente em matemática, aí depois troquei. Enfim, dizer que é indígena não é fácil mesmo, no meio em que ainda existe muito preconceito, ou você se declara indígena e bota a cara mesmo, ou você se esconde, né? E desde criança eu aprendi que se esconder é só em brincadeiras, porque o verdadeiro mesmo, que não é brincadeira, eu iria enfrentar mais adiante. E eu aprendi, graças à força e perseverança dos meus pais, aprendi que ser indígena é um orgulho, porque historicamente, né, todo mundo sabe quem estava em primeiro, né, nessa terra, que quiseram nos tomar há anos, que tentaram nos tomar há anos e que nos tentaram tomar o ano passado, quando entrou a tese do marco temporal, que dizia que as nossas terras demarcadas seriam somente aquelas de 5 de outubro, no ano que foi promulgada a Constituição de 88. E graças à luta dos nossos guerreiros, independente de qual etnia, quando se fala de povo indígena, a gente não faz distinção de etnia. O povo indígena é um só, e todos lutam por um só, que são os nossos direitos serem respeitados. E eu tenho uma frase do já falecido Augusto, que ele diz que a universidade, o ensino fundamental, o ensino médio, independente de qual, se for pública ou privada, elas não estão preparadas para falar sobre a cultura indígena. Só vai estar preparada no momento que começarem a respeitar as várias diferenças, as várias culturas. Então, aparentemente eu sou um pouco tímida, né? Então faz parte da minha cultura, enfim, falar pouco. E estou aí para esclarecer até onde eu estou apta a falar, a responder as questões de vocês.
Então, querem nos conhecer, a gente está no bloco novo da Casa do Estudante, que foi conseguida muita luta. A gente teve que ocupar a reitoria também. Então, e assim, a gente não usa mais a lança, né, a flecha para lutar, para ir para a nossa guerra. Hoje é a caneta e o papel, como todos que vocês estão sentados ouvindo nós falar. Então, eu quero agradecer vocês que estão aí ouvindo e tiveram um tempinho, né, estão dispostos a nos escutar. E eu também estou disposta a escutar também vocês um pouco. Então, precisar, a professora me conhece. Realmente, quando tu pisa na universidade, tu acha que está sozinha, né? Tem vontade de sair correndo, mas tu descobre que tem pessoas maravilhosas também na universidade. E eu quero agradecer essas pessoas maravilhosas através da professora Maria Rita e o professor Júlio Quevedo, que é um dos também lutadores junto comigo. Roseli, tu poderias me dizer quantos estudantes indígenas aldeados estão estudando aqui? São 70 acadêmicos. Então, aqui nós temos 70 acadêmicos indígenas em Santa Maria. Como a gente tem um tempinho, eu acho que eu vou aproveitar um pouquinho a fala da Roseli, que é uma coisa interessante, né? Essas questões de racismo, a gente vai debatendo tudo e nós começamos a ver as coisas segmentadas. Não adianta a gente ver o lado da gente. E aí eu voltei para com problemas normais que eu acho que dá para dizer que todos nós negros sentimos, né? Um certo medo, um certo tu vai e tu volta, não vou enfrentar, não vou me humilhar, né? E às vezes há muita raiva, então eu deixei, as minhas filhas estudaram, eu fiz uma opção de estudar depois, eu fiz essa opção, né? E eu vim fazer mestrado em 2009, porque antes de 2000 eu tentei em 2006 na educação, mas não passei. E também o professor Júlio me deu muita força, me deu muito apoio, né? Porque uma mulher velha com uma história, com um currículo daqueles, eu não conseguia entrar. Tudo bem. Aí eu conheci através do professor Júlio, a professora Maria Catarina, que trabalha com questão étnico-racial lá nas ciências sociais, e eu comecei assistindo uma carreira de educação étnico-racial e me abriu um horizonte. Eu comecei a enxergar não só a questão do negro, do ameríndio, a questão dos outros povos que também vieram para cá, né? Mas sempre com a coisa do negro, né? E aí eu pesquisei no mestrado professoras negras, a relação do capital cultural e da consciência racial de professoras negras. Aí fiquei lá pesquisando, virei pesquisadora, que eu adoro. Fiquei lá pesquisando dentro da questão com a professora Catarina no NECOM, pesquisando questões de feiras, né? Até que um dia o professor Jorge me disse assim, daí, do teu doutorado, sai ou não sai? Eu, doutorado? Sim! Aí a Catarina disse, mas Rita... Aí entrei no doutorado, estou terminando agora, pesquisar o egresso, os estudantes cotistas negros da UFSM e a saída do ingresso no trabalho. Esse é o meu trabalho de doutorado. E aí eu sempre com a questão do negro. Aí no ano passado eu ganhei uma bolsa do projeto, do programa de nascimento, que eu fui trabalhar na CAED, no núcleo de ações afirmativas. E o núcleo de ações afirmativas trabalha com negros, com ameríndios, com a questão da acessibilidade, trabalha com toda a questão da inclusão social. Foi ótimo, porque aí eu consegui ver tudo. Porque até então, Isadora, eu via só a nossa questão. E aí eu conheci pessoas maravilhosas, eu já era amiga do Cacique Augusto, né? Que
tinha participado de outros trabalhos com ele, que nos deixou. E aí eu conheci esse grupo, e eu acho que foi hoje de manhã que eu falei para ti, né, que nós temos que sentar com os nossos irmãos ameríndios, observar e aprender. A gente tem que aprender, né, porque nós, ali no núcleo a gente faz, a Rosane promove rodas de conversa. Né? Se quando tiver roda de conversa, a gente apareça, porque as rodas de conversa são maravilhosas. E ali eu, com a minha idade, eu tenho que fazer 70 anos, né, observando isso, meu Deus, como eu ainda tenho que aprender, né? Tomara que demore bastante tempo, que eu continue nesse aprendizado. Eu que tenho que agradecer a Rosane e a todos os colegas acadêmicos ameríndios que estão aqui na universidade, e a Rosane também. Então agora eu vou passar para a Janine Menezes. Boa noite, meu nome é Janine Menezes, tenho 20 anos, sou estudante do técnico eletrotécnica subsequente aqui de noite, mas antes de passar pelo subsequente eu fiz 2 anos do integrado também da eletrotécnica. E antes de eu chegar aqui no CETISM, eu estudava em escola de ensino fundamental. Então, como todo mundo sabe, no ensino fundamental não é tratado toda aquela história em relação ao negro. A gente tem a nossa visão tapada em relação ao negro no ensino médio, no ensino fundamental. E eu vim com o ensino médio assim, de mãos abanando, eu digo assim. Por causa que lá no ensino fundamental, a escravidão era vista de uma forma assim como o negro era, como é que eu vou dizer, era servidor do branco e acabou. Aí tu chega aqui no ensino médio, principalmente aqui no CETISM, abre tua janela assim na cabeça, assim, aí tu vê que não é tudo aquilo. Aí tu começa a dar valor à tua cor e começa a ver a história de outro jeito. Aí eu conheci a professora Roselene também, que me abriu minha cabeça assim de uma forma excepcional, e eu passei a me aceitar assim mais na sociedade, porque a gente negro me sente muito vergonha às vezes de dizer, eu sou negro, por causa de uma questão de racismo mesmo, da questão estrutural da sociedade que a gente vive. Daí, quando eu cheguei aqui no ensino médio, eu passei a ver a história assim, de um lado mais abrangente e comecei a me aceitar como negra. E foi incrível assim, pra mim, porque eu chego em casa e digo assim pra mãe, olha mãe, eu acho que qualquer dia desse eu vou botar uma plaquinha na minha testa toda vez que eu entro na universidade, faixa velha, de turbante, e todo mundo me olha assim, me sinto uma global assim, todo mundo me olhando assim. Mas é bem complicado até a gente chegar até aqui, por causa desse meio de todo o racismo que a gente sofre, até conseguir se empoderar e servir como mulher negra na sociedade. E hoje na minha turma, assim, como mulher negra, assim, eu sou a única mulher negra que tem na minha turma. São 3 mulheres, mas as 2 outras meninas são brancas e tem meninos negros também. Mas como mulher negra, assim, eu digo que eu sou a única assim, na turma. E eu enfrento isso como levanta a cabeça e vai, não abaixa a cabeça. Assim, é bem gratificante para mim estar no CETISM como mulher negra. É incrível, assim, só o que eu tenho para dizer. Rayane. Agora a nossa colega Rayane. Tá, boa noite a todo mundo. Já agradecendo também o convite para estar participando da mesa, ainda mais nesse dia, que é o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial. Acho que todo mundo sabe por que essa data está marcada aí como Dia Internacional, mas ela faz memória ao massacre que teve em Shakerville, que ocorreu em 1960, lá na África, onde 69 jovens negros foram brutalmente assassinados e mais de 800 negros foram feridos também. E isso tudo porque eles estavam lutando, estavam protestando contra a lei de passe, né? Que essa lei ela impusia, assim, que tanto os negros como as negras não podiam transitar pelo país, não podiam transitar pelo país. Daí você pensa o absurdo que é isso. Daí, mas só para todo mundo estar sabendo que foi essa data marcada por causa de um dia de luta e resistência, onde permanece, né, a questão do genocídio do nosso povo. E daí a gente vê hoje, como a gente está discutindo hoje, depois de mais de 3 séculos do fim da escravidão,
que não foi bem na escravidão, mas depois de 3 séculos, depois de tantos anos do ocorrido, a gente vê tanta questão do racismo, da segregação e tudo que a gente enfrenta, como a gente está falando hoje, para chegar aqui na universidade, né? Daí, já falando um pouco, meu nome é Rayane, eu estudo artes visuais aqui na UFSM. Eu milito pelo movimento, pela resistência popular, no movimento comunitário, pelo movimento negro também. E hoje eu moro numa ocupação também por luta por moradia. Há uns 2 anos que eu tô na luta por moradia também aqui na cidade. E daí falando, acho que as gurias, o relato meu não vai muito ao contrário do que as gurias falaram, assim. Mas um pouco daqui a gente chega desde o nosso ensino básico, né? A gente chega na escola, a gente não tem colegas negros, né? E a gente vê todo o enfrentamento que a gente dá para permanecer dentro de uma escola, com tudo isso que a gente falou, o racismo que a gente tem que enfrentar diariamente. Né? E o que acontece porque a gente não tem estudantes, porque a gente não tem colegas negros na escola, né? Porque poucos conseguem permanecer por tudo que a gente tem que enfrentar, né? Daí acaba que, ao mesmo tempo que a gente tem que estar, ao mesmo tempo que a gente não, um pouco relacionado à história, assim, ao mesmo tempo que a gente não tem, pelo menos eu não tive, né, desde o meu ensino básico até esse ano, agora no ensino superior, ainda não está tendo a questão da lei, né, que deveria ser implementado a história e cultura afro e indígena no currículo, tanto no ensino básico, de grande importância no ensino básico, no ensino médio, no ensino superior, e até hoje, há 10 anos depois, essa lei ainda não está devidamente colocada em prática, né? Porque a gente vê que ao mesmo tempo que a gente não tem no nosso ensino básico, a gente não tem a história do nosso povo, a gente tem um Estado que tenta nos esmagar de tudo que é forma, a gente tem que enfrentar o racismo todo dia, e o quanto isso, por nós não ter história, nós não sabemos a história do nosso povo, como é que a gente chegou aqui, tudo que a gente passou, e por que a gente tem que enfrentar e tem que tentar permanecer firme, acaba que muitos desistem. Daí com a minha chegada aqui na universidade também, eu acho que foi bem no mesmo relato, assim, que chega e tu pensa, dá vontade de sair correndo, né? Que o cara se sente sozinho, pensa que não tem ninguém junto, mas daí eu vi quando o cara para pensar, assim, da importância que é nós tá aqui e permanecer aqui, quando a gente vai, se a gente chega aqui, todo estudante, o negro, o indígena, chega aqui e se depara com isso, sente essa vontade de aqui não é meu lugar, né? Mas a gente pensar e refletir, se nós não estiver aqui, nós não conseguirmos permanecer aqui, quando é que o nosso povo vai estar ocupando esse lugar que é nosso por direito? Daí, a partir do momento que eu comecei a ver isso, se organizar também com galera que era de baixo, galera negra, e ver nós estar se fortalecendo e vendo essa necessidade de nós estar aqui dentro, foi que agora o cara está na luta e está no movimento e tentando permanecer firme aqui para que mais o nosso povo ocupe realmente esses espaços. E tentando, daí eu acho que ano passado todo mundo viu o que ocorreu aqui dentro da universidade, assim, porque muita galera fala, para que cotas, assim. Tipo, o cara pensa, não, hoje não existe mais racismo, é algo do passado. O cara não, até recentemente a gente vê o genocídio do povo negro que só aumenta a cada segundo, que não é brincadeira, assim. E isso, desde a estatística, dado, mostram que, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem a cada 23 minutos um jovem negro é morto, né? E como é que ele vai dizer que a polícia não é racista, né? Como é que vai dizer que a gente não vive num estado racista, assim? Que a violência contra a mulher negra também cresce e aumenta a cada instante, assim, que aumentou 54% nos últimos anos. Tipo, são dados que mostram que a população carcerária, tu vai no presídio, quem é que a população que é encarcerada em massa é o povo negro, né? Tanto em relação à mulher negra como em relação ao homem negro. Do quanto esses dados mostram, vai na favela. Tipo, quem é que é o morador da periferia? Quem é que hoje é que enfrenta a negação de direito desde sempre? Tanto a questão do direito à saúde, o direito à educação, o direito ao saneamento básico. Tipo, a falta de acesso ao mínimo. Mas eu acho que a gente vai seguindo o debate, senão eu já vou me prolongar falando. Mas depois estamos abertos para responder as perguntas. Então, por último, eu passo a palavra para a nossa companheira e amiga Isadora Pisco, estudante de Direito da UBA e trabalhando aqui na incubadora social com o grupo Aradudu, que ela vai apresentar a vocês. Então, Caléo, boa noite. Eu quero saudar aqui, primeiramente, como é na minha tradição,
os meus ancestrais, né? As pessoas que vão embora, que militam, que a gente respeita, a gente considera como ancestrais. E nessa noite eu gostaria de saudar 2 ancestrais negros que nós temos agora, né? Um deles é o Ney Ogum, e a outra pessoa, também de forma muito triste, mas com certeza é uma ancestral agora que vai nos orientar, que é a Marielle, que no último tempo sofreu essa fatalidade. Eu sou Isadora Bispo e antes eu também gostaria, por ocasião de uma conferência com jovens de comunidades tradicionais, eu conversando com jovens indígenas, eu fui saudar uma jovem indígena enquanto comunidade tradicional e ela me deu uma das maiores lições, me falando, eu não sou comunidade tradicional. Eu falei, mas como assim? É porque eu sou origem. Então, eu gostaria de saudar a Titi aqui, a Roseni, né, como povos de origem, como devem ser respeitados, tais como. Então, sou Isadora Bispo, nasci em Sergipe, e só que eu me mudei para a Bahia, fui temperada no Dendê. Venho de uma família que mora numa comunidade periférica, que hoje tem 118 anos, né, um quilombo urbano, o Ileaxel Poafonjá, que hoje nós estamos com uma Estela com 98 anos à frente, a 5ª geração de Alorixá, mulheres negras que militaram bastante à frente do seu tempo, da qual eu tenho orgulho de citar a mãe minha, né, que foi a fundadora e foi a primeira mulher negra a pedir a liberdade de culto religioso a um presidente da República. Né? Como vocês puderam perceber, eu sou iniciada no Candomblé, filhas de militantes do movimento negro, do movimento de mulheres, onde desde pequenininha estava nas ruas, né, lutando por igualdade. Né? Nessa minha caminhada toda, tive o prazer de conviver com Oliveira Silveira, onde nós sonhamos e idealizamos o Ministério de Promoção da Igualdade Racial, né, em 2013, que nós conseguimos implementar essa política, que traria um olhar para essa discussão sobre a igualdade racial de fato no Brasil, onde eu estive à frente da primeira conferência de promoção da igualdade racial. Nessa minha caminhada, hoje, né, vamos dar um pulo aqui, porque senão eu vou revelar a idade e não é bom. Hoje eu faço parte do grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça, que trabalha o acesso da justiça aos jovens negros, onde a gente busca, né, estamos numa luta constante de fazer investigação o porquê do genocídio da juventude negra. Né? E esse grupo lançou, enquanto na época eu era conselheira do Conselho Nacional de Juventude, representando os jovens negros de comunidades tradicionais. Então, hoje, aqui, estou muito feliz, inclusive, de estar do lado de jovens aqui, a maioria jovens, é muito legal, porque eu venho de uma geração que pouco se via, e jovens negras, indígenas, menos ainda. Na verdade, era impossível, eu posso dizer que não existia. Então, é muito feliz estar aqui com vocês, senhora capaz de apertar assim, tão lindas que eu acho que elas estão aqui empoderadas, falando. Professora Rosilene, parabéns pelo trabalho que vem sendo feito, né? Fiquei sabendo das propostas, parabéns a elas, claro, né, pela iniciativa. Fiquei sabendo que vocês queriam, inclusive, nomear, né, uma das salas aqui, dar o nome do Ney Ogum, de grande valor. Eu acho que a universidade e as escolas têm que parar e pensar quem são os nossos protagonistas, né? Então, a iniciativa foi maravilhosa. Eu, ao contrário de muitos, eu tive a oportunidade, a gente fala Lei 10.639, eu digo que eu vivenciei a Lei 10.639. Né? Como eu morava em comunidade tradicional de matriz africana, eu era protegida de uma certa maneira. Então, os mitos que eram contados através da minha avó, das minhas tias, das senhoras, né? E eu aprendia a história dos meus deuses, meus reis, minhas rainhas. Então, a gente trabalhou, eu cresci numa família muito empoderada.
Então, eu cresci ouvindo músicas como da banda Reflexo, que educava a gente. Aquilo já era a Lei 10.639 e ali 11.000, né? 645 agora, perdão. Então, eu cresci nesse meio. O problema foi quando eu fui para a rua. O problema foi quando eu fui conviver com outras pessoas que ultrapassavam a porteira do terreiro. E aí é que tá. Na época, eu tinha uma prima, né, a Iraildes, que chegava em casa chorando todos os dias, porque que ela fazia o bolinho que a gente está acostumado a fazer lá dentro do terreiro, brincando, e aí falava, a cabelo de pavio, que a gente tinha as trancinhas, ficava para cima, tá fazendo macumba, tá não sei o quê, e ela não queria mais ir para a escola. Mestre Didi, junto com o Wanda Machado, né, que também iniciaram um pouco dessa discussão sobre a questão da legislação, há alguns anos atrás, eles pararam e pensaram, peraí, a gente tem que fazer diferente. Por que as nossas crianças, elas não estão querendo acessar a escola? Eu vou começar a falar depois da discussão, a gente chega um pouquinho mais, porque o pessoal aqui fez referência mais ao ensino superior, à universidade, enfim. Mas eu quero começar desse início aí. Por que as crianças não estão querendo acessar essa escola? O que está acontecendo? Não, vamos fazer diferente. No início eles criaram a comunidade, mini comunidade Babi, onde nós aprendíamos o dia a dia através da cosmovisão africana. Eu tive um aprendizado diferente. Hoje nós temos uma escola eugeniana lá nessa comunidade. Mas a gente iniciamos pela mini comunidade. Lá, ao invés do inglês, do espanhol, a prioridade foi pelo Yorubá. Que hoje até eu arranho um pouquinho, né, do nosso dia a dia. Então nós estávamos sendo empoderados, né, e para erguer a cabeça e enfrentar o mundo lá fora, porque ele não seria fácil para o jovem negro. E a minha avó dizia o seguinte, todos os dias pra gente, eu quero ver os meus filhos aos pés de Xangô com o anel do dedo de doutor. E aí, traduzindo essa frase dela, ela dizia que a gente tinha que estar ali, dentro da nossa cultura, mas a gente tinha que ter tamanho empoderamento para a gente ter o tal anel de doutor no dedo, né? E isso fez com que eu e a minha geração fôssemos para ruas, brigássemos, porque para a gente mudar, né, a realidade que estava sendo posta ali para aquela geração. E eu digo de passagem que daqueles que conviveram comigo, os meus vizinhos, né, os meus primos que viviam na comunidade, os jovens negros, hoje nós contamos apenas com 2. Porque o restante que a gente estava na criação infelizmente, foram mortos pelo sistema. É muito duro falar isso, porque por mais que eles estivessem preparados, a sociedade aqui fora não tinha nenhuma acessibilidade com eles. E não hesitou em ser cruel com eles e apontar o dedo como elemento suspeito. Então, a Lei 10.639, ela vai para além do ensino da sala de aula. Ela vem, a 11.645, ela vem no sentido também, se você conhece, você respeita. Se você respeita, você não mata. Então, trabalhar com essas leis dentro do ensino fundamental, do ensino médio, é a gente ter a universidade também preparada para receber e entender que tem que ter uma disciplina, professora Maria Rita, aqui dentro, que aborde as questões étnicas e raciais. Então, isso para a gente, nós não vemos jovens negros, como do curso de Direito, no ano passado, né, a Fernanda e o Elisandro, sendo perseguidos, crimes de racismo acontecendo dentro da universidade. Então, a gente tem que olhar para a legislação de uma forma ampla. Por que positivar? Por que foi positivada? Para que uma lei, Isadora? Porque, infelizmente, nós vivemos um país que, se não tiver escrito, e a cultura da legislação, né, a gente não vai ter um respeito. Nós temos uma Constituição perfeita, mas, infelizmente, a gente tem que estar à frente, tem que estar relembrando, memorizando e demarcando, tá? Então, eu vou encerrar por aqui um pouquinho, para a gente abrir para os debates. Tá ótimo. Interessante, né? Ótimo. Vocês viram, nós somos
tão parecidas e tão diferentes, né? Cada um de nós, porque a Roseli vem com todo o acúmulo da educação no povo ameríndio, lá dos Guaranis. A Denise traz um pouco lá das suas trocas com o seu povo Apurinã, na Amazônia. E nós aqui do Sul, não existe, né? Desculpa, fecha os ouvidos, tapa os ouvidos, tá, professor? Nós, aculturadas, né? Nós aqui do Sul, aculturadas nesse estado branco, racista, né? E aí vem também, para completar o trio aqui, a Isadora, com toda essa beleza. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, na próxima encarnação eu quero nascer no terreiro, sabe? Com as questões étnico-raciais resolvidas. Mas não é pra gente se sentir mal. Nós havemos de construir uma pátria melhor, que é compromisso de todos nós. E partamos então para o segundo momento, que é assim, ó, perguntas. Gente, vocês não se preocupem, porque às vezes quando nós vamos falar de questão étnico-racial, a pessoa fica com medo, porque pode ser racismo, porque às vezes... Não se preocupe, racista todo mundo é. Não se preocupe, sabe? Nós estamos aqui para acabar com isso, mas nós temos que nos perceber. Essa é tão grave, porque passa no nosso sangue. Eu acredito que o racismo circula no nosso sangue, porque veio lá das teorias racialistas, 1700 e pouco, 1800, fizeram a base de todas as áreas do conhecimento brasileiro, em todas as áreas as teorias influenciaram, e nós estudamos, nós seguimos essas linhas. Mas nós então, quem tiver uma pergunta, levanta a mão, porque eu já tenho. Vão pensando então, vou lançar a primeira para ir pensando. Por que razões é tão difícil nós implementarmos na Universidade Federal de Santa Maria a disciplina de educação étnico-racial, esse ensino? Por que é tão difícil isso? Não precisa responder, porque o professor já está com uma pergunta. Pode perguntar antes. Vamos pensando, claro. Eu fiquei, de certa forma, emocionado quando vi a Denise, né? Quando eu fiz um breve relato sobre nossa experiência na Amazônia, nós conhecemos dois povos, as margens do rio Purus e do Chile, os Apurinãs e os Palmaris. E gostaria de saber qual é a tua área e região do Amazonas. Eu sou lá em cima, eu sou quase divisa lá em cima, foram os primeiros povos Apurinã. A minha mãe é índia e o meu pai é português. O meu pai era militar, foi para uma expedição lá, conheceu a minha mãe, e aí ela engravidou, só que na hora do parto ela faleceu, e ele me roubou e trouxe para o sul. Então eu já fui umas 3 vezes lá, agora não fui mais, mas é quase na divisão lá em cima. A gente leva de Manaus até lá, a gente leva 4 horas e meia de barco. Só um comentário, então, na verdade, dos dois povos, eu percebi que o relato mesmo dos Apurinãs, que eles foram os que sofreram mais ao enfrentamento, e eles eram mais aguerridos, enfrentaram mais fortemente a ocupação dos brancos, e eles muitos perderam as características, principalmente em 2 aldeias, desculpa, não se chama aldeias, se chama de comunidades, né? Em 2 comunidades, inclusive numa delas na Ilha Verde, falando com o cacique Ezequias, eles dizem que eles não dominam mais a língua, e isso é um fator muito grave, porque se eles não têm a língua, eles não têm a dança e eles não têm o canto. É a língua que mantém a cultura, exatamente, a cultura de vida. Então, os Palmaris ainda
de certa forma tem um pouco, né? Um pouco, não é muito, mas eles ainda mantêm isso, vão organizar em outubro um festival onde o fundamento são cantos. Cada grupo que vai para esse festival tem que levar um membro que possa cantar, expressar na língua palmari. E os apurinãs, porque estavam mais próximos do enfrentamento com os brancos, acabaram praticamente todos perdendo o uso diário da língua apuriná. Mas foi uma experiência fantástica. Tanto que a última vez que eu fui lá, a minha avó disse assim, que pena que tu te perdeu também. Porque até então ela fala o dialeto deles, né? Eu tenho que ir com uma tradutora. Quando eu vou lá, eu tenho que ter uma tradutora, porque eu não entendo nada. E aí foi uma das coisas que ela me disse, tu foi mais uma que se perdeu com os brancos. Então a gente sente muito. Eu fico muito emocionada, porque faz agora 5 anos que eu não vou lá. E eu sei que a minha avó agora, esse mês, está de aniversário, e eu não vou poder ir. Ela está com 104 anos. E tanto que assim, eu no fundo eu tenho orgulho de ser indígena, mas ao mesmo tempo eu sofri muito, tanto que eu não uso as madeirinhas que a gente usa, eu tirei, não uso mais as madeirinhas na boca, só ficou o furinho ali, né? Mas eu tenho muita saudade de lá. É muito lindo, é muito lindo. E eu queria, a pergunta que eu tenho é saber, talvez se pudesse falar sobre a questão, você falou muito da questão do acesso, né? E a importância do acesso, mas a permanência. Como é a permanência na Universidade Federal de Santa Maria? Como é a permanência nos cursos? Como é que se dá esse processo de permanência? E, particularmente, né, queria que você me falasse um pouco também sobre a casa indígena, né? Como ela está, em que pé está e como é permanecer na casa indígena. Bom, a questão permanência nossa, ela se iniciou em 2009, juntamente com o finado seu Augusto, que muitos já conhecem, e Natanael Claudino, que é o cacique aqui da aldeia Caigangue, e também um parceiro que hoje já não mora mais aqui, está morando no Mato Grosso, que é o Matias Beni. Bom, quanto ao acesso, para nós já foi mais difícil também a questão do acesso, devido que, como todo mundo sabe, a questão de preconceito e a questão de barrar o acesso do indígena, não permitir que o indígena venha para a universidade, no sentido de que para que o índio precisa de uma formação se vivem lutando por terra. O índio não precisa de uma formação se a necessidade deles são terra. No momento que você entende que nós indígenas utilizamos a terra como mãe, não é no sentido de que você vai utilizar para plantar, para enriquecer. A terra para nós é realmente a mãe. A gente não vende a mãe, o pessoal que está aqui vende a sua mãe. Eu não vendo a minha. Eu preciso dela para que eu volte para ela. Depois que eu me formar, eu ter o meu lugar vai ser ali. Eu sei que aonde eu for, independente de qual aldeia eu for, eu vou ter o meu lugar, porque eles me reconhecem como índio no momento que eu me reconheci como indígena. E quando eu falo de questão indígena, eu não estou falando simplesmente a minha posição quanto aluna, quanto acadêmica. Eu falo quanto comunidade, porque eu faço parte de uma comunidade. E a minha permanência aqui, não só minha, mas dos demais acadêmicos, que temos Terena, temos Chacriabás, que entraram esse ano, temos Coroaia, que é só um, né? Guarani, Caigangue, os Caigangues são... tem um número maior de alunos caigangues, e Tupiniquim, chegou ano passado. Então a gente já tem essa diversidade de cultura indígena dentro da universidade, que muitos desconhecem isso.
E essa permanência nossa, ela foi lutada, sabe? Nossa liderança, nenhuma delas tem um curso superior para vir nos defender. Então, as nossas lideranças são a parte fundamental para que todo esse processo tivesse sentido e que valorizasse, que enquanto gestão, garantisse isso para nós. E foi através dessas lutas que hoje eu posso dizer que também fiz parte disso, né? Porque eu dormi 3 dias, 3 noites, na verdade, na reitoria, quando a gente ocupou, né? Para que o projeto da casa fosse aprovado. A instituição não chegou a dizer, os índios estão precisando de casa, está aqui o projeto da casa. Não foi assim que a gente conseguiu. E todo o projeto ele foi pensado de que maneira seria feita isso, para que nós não perdêssemos um pouco da nossa cultura que ainda a gente tem, que é a questão mais a questão da língua, né? Que é a principal arma nossa é a língua hoje. A língua indígena, a língua caigangue, independente de qual etnia for, mas a língua indígena. Então, foi pensando assim, o projeto quando foi escrito, foi pensando de que maneiras a gente abrangeria toda a questão cultural, porque a gente sabia que não viria somente caigangue, não somente guarani, porque eu viria de outros estados, de outras regiões do país. E foi levada, depois que foi escrito o projeto, foi mandado para as aldeias do Rio Grande do Sul, para os caciques ver, padre, aonde que a gente pode mudar, de que maneira que não vamos perder esse lado que é a questão cultural. Vamos ter um espaço para que a gente tenha nossas reuniões, as nossas rezas, enfim. Tudo isso foi pensado na casa, para que a gente não perdesse, porque no momento que tu sai da aldeia, tu sabe que tu vai ter contato com diferentes níveis de ensino. Eu, por exemplo, eu sei o que eu estou aprendendo na Odonto, eu sei que eu tenho que adaptar para a minha cultura. Então, se eu perder isso, não é que eu vou chegar e dizer, eu tenho que fazer uma extração, ela não vai entender. Eu tenho que adaptar tudo isso, o meu conhecimento do branco, eu tenho que adaptar para a questão indígena. Então, as nossas lideranças pensaram nesse sentido para que a casa fosse construída. Infelizmente, não saiu da maneira que a gente queria. Mas a gente entende também que a gente está dentro de uma instituição, né? Que a gente também tem que seguir critérios, regras e normas que a instituição impõe para nós. E a nossa permanência agora está ficando, não vou dizer que está melhorando, mas está bem melhor do que era antes. E a casa, hoje ela tem 96 vagas para os alunos chegar, então não precisa estar todo aquele processo de inscrição, enfim. No momento que o aluno chega, passa no processo seletivo indígena, o pessoal que é responsável, por exemplo, no núcleo, que é a Rosane, que juntamente com o Jerônimo, tem o pessoal da comissão, tem o número do pessoal da comissão, liga para eles, procura eles. Então, a organização nossa, quanto acadêmicos e comissão, é fazer isso, né? Acolher os novos alunos que estão chegando para que eles não passem tanto que, por exemplo, os mais velhos já passaram, as dificuldades que os veteranos passaram, né? Por exemplo, eu passei fome, eu não quero que o meu parente chegue e passe fome. Então, eu no máximo que eu puder fazer para que ele não se sinta sozinho, não se sinta excluído, porque praticamente no momento que entra numa sala de aula, tu não percebe que você já é excluído. Eu passo isso todo semestre. Então, no momento que eu vou fazer um trabalho, eu sou a última a ser escolhida. Mas isso, para mim, me fortalece, porque eu sei que eu tenho que passar por isso, sabe? Eu sei que eu tenho que enfrentar isso para que eu me torne uma pessoa bem melhor e volte para minha aldeia contando isso. O que te espera lá não é fácil. O que te espera lá é um mundo diferente do teu. Muitos acabam não vindo estudar fora por medo disso, sabe? Porque é muito difícil você se deparar com uma sociedade que ainda é preconceituosa, apesar de não dizer que não, né? Eu posso te aceitar,
conversar com você, mas no momento que você virar as costas para ti, tu pode falar o que você quiser de mim, sabe? Então as pessoas são assim, eu também sou assim, sabe? Se eu não passar uma boa impressão para vocês, vocês vão sair falando em mim, sabe? Eu também vou falar, né? Mas o que me faz ser, não vou dizer melhor, mas ter um caráter diferente é que você se reconhece que você é falho em vários momentos, que você não é uma pessoa perfeita, mas pode melhorar. E eu, graças a Deus, eu consigo passar isso para o meu filho, sabe? Eu quero que ele volte, por estar com 8 anos agora. E eu sei que todo aquele conhecimento da cultura ele não está tendo. E qual é o meu papel quanto mãe, e quanto mulher, quanto acadêmica? É passar a minha vivência quanto indígena. Porque o conhecimento acadêmico ele vai ter. Eu lutei para ele ter. E eu quero que ele tenha. Eu quero que os parentes meus tenham. Que as crianças tenham. E o meu papel quanto indígena é passar o que é ser índio. O que é ser índio dentro de uma universidade. O que é ser índio dentro de uma escola pública. Porque o maior conhecimento que a gente tem não está nos livros. Você pode procurar, pesquisar em vários livros. O pesquisador pode ser o melhor de todo mundo, sabe? Conhecido mundialmente. Mas ele jamais vai conhecer o que é realmente viver dentro de uma aldeia. E quem tem esse conhecimento somos nós. Os nossos velhos, as nossas crianças, quando brincam, as brincadeiras dos nossos índios, são eles os verdadeiros conhecimentos. Então, se você quiser falar sobre a questão indígena, você tem que viver um pouquinho com nós, entender o que é ser índio. Eu posso ler ali, né? Em 1500 foi descoberto o Brasil, dia 22 de abril. E daí isso foi conhecido, foi descoberto. Mas a verdadeira história ninguém conhece. Mas eu posso dizer que eu conheço a história indígena, porque eu vivo isso todo dia. Quando eu saio daqui e vou passear para a minha aldeia, é a mesma coisa, eu não tivesse saído de lá. Porque é a minha família, é a minha comunidade. Então a minha permanência aqui, ela foi muito, no início foi muito dolorosa, sabe? Eu acredito que para todo mundo seja assim. Se para vocês que são brancos, não de pele, porque para nós, independente se é negro, branco, azul, amarelo, para nós vão ser branco, não indígenas. É muito fácil de falar. É fácil, porque é fácil de falar, porque é mais fácil de vocês viverem. Mas para mim não, para nós indígenas não, para nós, minhas parentes negras não. Porque mulher negra, mulher indígena sofre o dobro. Independente, pode ter dinheiro à vontade, você não vai conseguir ocupar o mesmo espaço que um branco tem. E eu aprendo assim. E eu gosto, sabe, desses desafios. Eu gosto quando alguém diz ou me olha diferente, sabe? Porque é assim que me fortalece. Eu aprendi sofrendo. Eu fui várias vezes em reuniões com as minhas lideranças e a minha liderança disse assim: hoje eu venho defender vocês, meus filhos, porque é vocês que vão ser o futuro. Porque daqui 2 ou 3 anos, ou amanhã, eu posso não existir mais. Tudo que você fizer é para o teu filho, mas filho no sentido de comunidade, não de uma pessoa só. E a gente vive em comunidade. E eu tenho muito orgulho de dizer isso, sabe? Eu sou índia, sou Guarani, meu pai é Guarani, minha mãe é Caigangue. Então tenho sou uma mistura aí, desses dois povos. Mas meu marido trabalha na aldeia Caigangue, professor. Estuda aqui também, faz educação física. Trabalha na aldeia Guarani. Tipo, quando a gente vai lá, a gente não vai para pesquisar, sabe? Tu vai conviver com aquele povo. Tu vai aprender com as crianças. Tu vai aprender que sentar em roda ali, você tem mais um aprendizado do que nos livros. Então, a verdadeira história do nosso povo não está nos livros. Está na cabeça e nas histórias contadas pelos nossos antepassados. E a nossa permanência aqui foi conquistada com muito esforço das nossas lideranças. E os acadêmicos indígenas estão dando essa continuidade. Eu
poderia falar por várias horas, mas enfim. Eu tenho certeza que a gente vai ter mais oportunidade para conversar, porque nesses espaços que a gente se conhece, quando que eu pensei que eu poderia estar aqui falando sobre isso? Então, eu acho que é mais ou menos. Roseli nos enriquece, né? Isso, eu tenho sempre essa visão. E nosso povo aí sobrou, como é que foi a questão é essa, a permanência aqui dentro. Tem que devolver a pergunta. Os desafios da permanência. Quando a gente trata da universidade e permanência do jovem negro, a pergunta é: a universidade quer que o jovem negro permaneça? A professora Maria Rita outro dia me passou os dados. Quantos jovens cotistas nós tínhamos no total desde 2054. Quantos jovens conseguiram terminar a universidade com mais de 8 anos, não foi? A gente estava comentando isso? 200, olha a idade, desculpa. 2054 ingressantes. Acho que é 254. 200 e poucos. Pois é, gente. Concluídos. Então, é uma conta que não fecha. É uma conta que não fecha, né? O jovem negro ele tem outras situações aqui, assim como os indígenas também, né? E o jovem negro, como o povo negro que com a Lei Áurea não voltou para a África, não sofreu reparação, foi para a periferia. Então o jovem negro tem outras questões que estão por trás, que dificulta também a estadia e a permanência dele dentro da universidade. Enquanto os jovens não negros têm em sua grande maioria, tem o dia a dia tido como aqueles normal, eles se alimentam, saem de casa, né? O jovem negro ele tem que estar prestando atenção se quando ele for para a esquina não vai ter ou um policial para achar aquele elemento suspeito, ou ele não vai sofrer um assalto, e aí ele tem que pensar também o que ele vai comer, ele tem que trabalhar, entendeu? Tudo isso são fatores que vai dificultar a permanência do jovem dentro da universidade. Daí ele chega na universidade, certo? Vai para a sala de aula. O que ele encontra? Jovens não negros, entendeu? Que começam, de certa maneira, a não aceitá-lo, assim como os indígenas, que escrevem na porta dos banheiros, sai daqui, negro, macaco, não sei o quê, né? Que ele não tem dentro da sua sala de aula nenhum reconhecimento, muito pelo contrário, ele é excluído do processo. Então, qual é o processo de autoestima que a universidade está criando para o jovem negro permanecer? Nenhum. Então, por isso que eu falei, vou devolver a resposta. Eu acho que o debate tem que vir para a universidade e a universidade repensar o que é que ela está fazendo com o jovem negro, com o jovem indígena. Se eles têm que permanecer, eles estão vindo. Mas o que está sendo feito para ele permanecer aqui dentro? Quais são as políticas públicas de permanência do jovem negro dentro da Universidade Federal de Santa Maria? Ou em qualquer outra universidade. A URG estava outro dia, inclusive, discutindo a questão das cotas. Absurdo. Lutamos para conseguir o acesso e agora o acesso está sendo repensado. Por que isso acontece com o povo negro? Por que isso está acontecendo com o povo negro? Então aí já começa o tal preconceito, que aí eu já não trago como preconceito, trago como racismo mesmo, tá? Que por mais que se diga que não existe, ele está lá no íntimo, no subconsciente. O grupo Gueledés de São Paulo já falava, tinha um grupo de psicólogos, inclusive, que tratavam o racismo. Tá? Sentava com as pessoas, olha, mas assim, essa situação, essa forma de falar, essa forma de abordar, de ver, né? De tratar. Então, realmente, a gente tem que colocar de pé de igualdade. Então, se a gente não parar para ver as políticas públicas que são instituídas dentro da universidade, realmente, a gente nunca vai fechar essa conta aí. Eu gostaria de agradecer a participação de todas vocês.
vocês. Né? E também gostaria, já que a gente está falando do CITISME, de dizer que o CITISME tem desde 2014 uma disciplina, né, nos cursos superiores de Relações Humanas e Diversidade, que trata, né, com os estudantes essas questões. Então, acho que isso também é uma saída, né, para não acontecer o que a Roseli, né, vivencia lá no curso dela. Inclusive, a Maria Rita veio já 2 vezes. Né? Alguém mais tem alguma questão? Ou vamos já nos encaminhando para fechar? A minha pergunta é bem rápida. Eu, só para colocar, não quero que alguém interprete mal. Eu acho uma vergonha a questão das cotas. Tá? E nós estamos criando cotas para mulher. Por que eu acho uma vergonha? Porque retrata exatamente essa discriminação, embora é o único instrumento que a gente vê para realmente corrigir os absurdos que você fizer. É que nem nós agora estamos criando, lá no nosso sindicato, a 50% para a mulher. Eu acho uma vergonha. Embora eu veja que, infelizmente, é o único instrumento que a gente dispõe hoje para corrigir esses absurdos que fizeram, tanto com a questão racial, né? Tanto com a questão de gênero. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como vocês veem essa questão indígena, essa questão africana, dentro da universidade, para a questão não só da mulher, mas a questão do homem? Porque aqui eu estava vendo assim, a gente estava mais naquele debate, puxando para a questão da mulher. E eu queria ver essa questão da mulher. Até que nós vamos ter agora um encontro lá em Brasília, esse final de semana, o Encontro Nacional do SINASEP, o primeiro encontro das mulheres, e é uma das coisas que eu acho que eu vou poder contribuir, ou quem for de nós lá nos representando, né, o professor Milton, vai poder contribuir lá com o debate, tá? Então eu queria ver com vocês isso, porque lá nós também estamos, já está se estabelecendo 50% nas direções de mulheres, um mínimo, que é uma vergonha nós temos que usar esse tipo de instrumento, tá? A pergunta que eu vou fazer... Eu acho que dá para complementar a minha pergunta com a da professora Nará e aí fazer uma resposta em bloco, né? Elaborar uma resposta em bloco para já encaminhar para o encerramento da atividade. Eu vejo que se vê dessa forma, professora Nará, como uma vergonha, utilizando a sua palavra, o sistema de reserva de vagas, comumente a gente chama de cotas étnico-raciais, mas, no entanto, se naturalizou esse sistema de reserva de vagas. Não é a primeira vez que está sendo implementado na universidade. Na década de 70 e na década de 80, nós tínhamos aqui a Lei do Boi, que reservava vagas de até 50% do número de ingressos nos cursos das ciências rurais e veterinárias, zootecnia, agronomia, para filhos de latifundiários, para filhos de grandes proprietários rurais. Então o aluno se inscrevia e concorria de maneira especial, desde que pudesse comprovar a origem, né, da família, apresentando o bloco de produtor do pai. Era natural, ninguém questionava a Lei do Boi. Ela acabou por desuso, né? Mas era considerada natural. Por que hoje, então, se discute? O cúmulo já é a própria discussão. Né? Por que se discute a legalidade ou não da reserva de vagas étnico-raciais? Essa é para complementar, então, a pergunta da professora Nará. Então, não sei quem quer falar, das meninas, mas nós vemos justamente que nós tivemos uma reserva de vagas até 1997, 97 antes de 2000, 97% dos estudantes das universidades brasileiras eram brancos. Então não havia lei escrita, mas na prática naturalizou-se que esse lugar aqui era um lugar de brancos, filhos de classe média alta, né? Os pais instruídos, né? Héteros e assim por diante. Esse espaço, às vezes eu digo, conforme na reunião,
Não, reunião de negros. Gente, não se preocupem, vocês não, esse lugar aqui não é para vocês. Vocês tenham toda consciência. Esse pessoal não nos quer aqui. Nós temos que ter essa consciência. Mas nós estamos tomando, não de assalto, mas de direito. E como está difícil. Como está difícil, porque ao lado disso que está acontecendo do nosso ingresso, da nossa permanência, nós estamos vendo a dificuldade da saída. Estudantes, não vou citar curso, né? Estudante que tem, de repente, lá, ter práticas com animais, ter estágios com animais, passa o curso e não consegue. Estudantes de direito, aí dá para dizer, no primeiro semestre, o filho do juiz, o filho do promotor, o filho dos advogados, que estão naquela sala, daquela elite que estão ali, todos eles saem da aula e vão para os escritórios como estagiários. Agora perguntem se um cotista negro ou se um cotista indígena é convidado, é oferecido uma bolsa. E aí eu disse esses dias para uma menina assim, minha filha, se tu não tiver experiência, não adianta teoria, tu falaste a teoria, né? Não adianta ler livros se tu não estiver lá dentro do escritório aprendendo. E não é o FSM, bom, acho que tu podes falar sobre isso melhor que eu. São universidades, faculdades Santa Maria particulares, de grande nome, consideradas melhores que até se auto-intitulando melhor que o FSM, de estudante negra não ter conseguido estágio de direito, não ter conseguido estágio. E aí tu vai lá na medicina, aí tu entra lá, eu tenho uma filha que não tem rim, e aí eu estou lá dentro da clínica renal. Como é que a gente chama? Passa de pai para filho. Aí tu vai lá nos escritórios de engenharia, aí tu vai lá nos escritórios de arquitetura, tu vai lá nos escritórios, nos grandes conglomerados de advocacia. Como é que eu uso esse termo, Isadora? É um bem que hereditar, passa de pai para filho. Nós não temos nome. Nós não temos nome. Nós somos ninguém, nós viemos lá da periferia, sabe? E nós não... Olha, se tu não der um pontapé na porta, a gente não consegue entrar. Tem que ter coragem. Coragem. Isso é como a Isadora conseguiu colocar um pouco assim, ó. Tá, o que adianta nós? Tá, a gente tem um acesso, que precisa lutar um monte para conseguir o acesso. Depois entra a questão das cotas, né, que a gente tem que colocar também. A gente consegue o acesso, mas e a permanência? E a luta por nós tentar conseguir permanência aqui, a luta por assistência, que também é negado, e para nós, enquanto negro, é negado mais ainda. A questão a cara precisa, para nós se manter aqui dentro, a gente precisa de uma bolsa, né? A gente precisa trabalhar. E os cursos, que o curso noturno quase tem aqui na universidade que proporcione alguém a trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Tudo isso que envolve de nós passar nos corredores da universidade, dos cursos, e ver que não tem quase nenhum bem justamente isso, essa porcentagem que é quantos alunos negros entram e quantos se formam, né? Nós passamos nos corredores, a gente vê nos quadros de formando quantos alunos negros acabam se formando, né? Daí isso até na questão das bolsas, né? Tá, é ofertado bolsa, mas daí nós, enquanto negro, enquanto indígena, a gente vai atrás de uma bolsa, vamos ver se a gente vai conseguir, né? Tipo, é impossível quase, numa seleção a gente vai ser selecionado, né? Tipo, todos esses obstáculos a gente acaba enfrentando, assim. Em relação às cotas, para toda a luta que foi agora lá na URGS, acho que foi relatado a luta que eles estão, tanto é que teve uma ocupação na reitoria agora há pouco, porque uma luta, a gente teve que, as cotas não foi nada dado, né, foi também uma luta para ser implementada. Daí tudo isso, a cota é o mínimo, assim, o mínimo que deveria ter, toda uma questão da reparação, que o cara teria que ter uma reparação histórica por todo o que aconteceu com o nosso povo, né. O mínimo dos mínimos é a questão das cotas, e isso deveria ter até a cota para o ensino básico, pensando nisso, tá, do acesso e permanência do negro na educação, o mínimo deveria ser isso. Daí, mas um pouco também que a Maria Rita tinha falado no começo da questão da questão da história, por que na universidade também a gente acaba não tendo, né, a história e cultura afro, que acaba que também não é interesse acima que a gente tenha, né. Tipo, acaba também de que depois no ensino básico eles podem usar como desculpa de que a gente não tem professor formado para dar aula nisso. Por quê? Porque a universidade não está dando formação, porque não tem, porque acham
tentam secundarizar de várias formas a discussão e por estar implementando por vários outros motivos, né? Daí tudo isso para manter o modelo de educação que a gente sabe que desde o ensino básico até o ensino superior para que é voltado, né? Tipo, toda a questão do modelo de educação que é voltado para manter as coisas da forma como estão, né? Tipo, para manter nós enquanto pobre, nós enquanto periférico, se formando ou terminando o ensino médio para não entrar na universidade, para ser mão de obra barata, para ser quase escravo agora com todas essas leis, com toda essa situação que a gente está vivendo. Mas eu vou passar para a companheira, quem quiser complementar um pouco mais. Complementando, já Então, eu acredito, professora Maria Rita, que essa questão realmente da história é por falta de interesse. Para que empoderar as caras que a gente não quer ver, né? E também a gente também tem que parar e começar a problematizar uma questão. E que história é essa que a gente vai trabalhar? A professora Maria Rita me acompanha, a gente já dividiu algumas formações com professores da rede de ensino básica, né? No município de São Cepé também. E a gente trabalhava isso. E que história é essa? Porque também para não cairmos na cilada da folclorização do povo indígena e do povo negro. Isso também é uma cilada que nós devemos começar a nos conscientizarmos e trabalhar essa história étnico-racial para os não negros também como uma forma de sensibilização e de entender que ali tem que estar ocupado sim e que não tem que entrar nesse debate, né? Porque se nós formos pegar ali, a gente já trazendo um pouquinho por direito, além da reparação, acho que é para a indenização mesmo. Pegamos, eu acho que eu falei no início, não sei se eu comentei, os 5 crimes tipificados na nossa Constituição brasileira, considerado como hediondos, a população negra passou por todos. Todos. E qual foi o papel do Estado brasileiro de dar retorno para essa população? Nenhum. Então, a gente tem que começar a nos pararmos para avaliar essa questão. E o que a professora Maria Rita falou, eu sou formada em artes cênicas, estou fazendo Universidade de Direito, e assim, é um dos cursos mais elitistas, mais complicados, que eu nunca pensei que depois de mulher, mãe, eu iria enfrentar o debate. Inclusive com juízes, professores meus, né, que olham para mim e falam, todos somos iguais perante a lei, com a visão totalmente estreita dos direitos fundamentais. Que olha, que eu pergunto e provoco a eles, vocês têm que estudar as relações étnico-raciais, porque o réu que vai sentar na sua frente tem uma história diferenciada da sua. Ele não participou da sua meritocracia, né? Por exemplo, todas as minhas amigas já estão com estágio. Todos os meus amigos têm estágio, professora Maria. Entendeu? Professoras, filhas de professor delegado já estão lá na frente. Eu estou concluindo, eu recebi prêmios fora, né, com artigo. Fiz um trabalho com a Universidade de Chicago, que eu fazia analogia com o Brasil. E qual foi o reconhecimento que a universidade deu para mim? Nenhum. Nenhum. Por que será? Por que será? Não é fácil. Eu acho que já está indo para conclusão, né? Não, só colocando também daí com tudo isso que a gente tentou abordar, a urgência de nós estar na luta contra o racismo e o genocídio do nosso povo, né? Porque agora também a companheira ali relatou o caso da Marielle, né? E ela é uma militante que ela foi executada, tipo, daí tudo isso, daí entra mais um número para a estatística do genocídio do nosso povo, né? Que só aumenta a questão da intervenção, acho que está todo mundo acompanhando do Rio de Janeiro, né? Que está sendo um laboratório para algo bem maior que possa estar por vir, assim. E o que eles pretendem é isso, né? Tipo, aumentar o genocídio do nosso povo, aumentar a questão do encarceramento em massa do nosso povo. E tudo isso, né? Nós, não só nós enquanto negro, mas a galera está conscientizando que a luta contra o racismo tem que ser diária e tem que ser forte, né? Firme. Então, passa para lá. Eu vou pedir que vocês venham passando o microfone para considerações finais, agradecendo, né, essa oportunidade, agradecendo os ouvidos e os olhos atentos de vocês, mas que acima de tudo que vocês saiam daqui uma sementinha, levem nos corações de vocês uma sementinha da construção de um mundo novo.
Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando, agradecer vocês que estão aqui ouvindo e debatendo com a gente, porque é assim que a gente aprende, é debatendo, é conversando, não é brigando, não é apontando o dedo na cara, falando tu é isso, ou apontando tu é racista, não, a gente aprende conversando, porque essas questões não são do racismo, não são, ou do preconceito contra os indígenas, não vem exatamente da gente, vem de uma história, de uma cultura que já são nossos antepassados. Então é debatendo, é conversando que a gente consegue dialogar e mudar o nosso mundo, mudar o nosso país. Queria agradecer a presença de todos que ficaram, né, para ouvir as meninas falarem. E eu não falo muito porque, para mim, é um pouco mais fácil, né? Eu não tenho esse preconceito direto, porque eu sou parda, com a pele mais clara, e isso não me atinge com tanta força como atinge as meninas. Mas eu acho que é importante a gente estar aqui para ajudar elas a sempre conseguirem ir para frente. Obrigada. Ai, meu Deus. Numa frase. Uma frase. Oh, meu Deus do céu. Tomou do pé. Obrigada. Não, então eu queria agradecer aqui o convite do professor Júlio Quevedo, que entrou em contato comigo, né, por ter estado, de certa maneira, colaborando aqui com vocês. A causa, como as meninas bem falaram, ela é histórica, né, ela é de séculos e exige muita luta, muita militância, que tem que ser relegisada a cada dia. Então a gente está aqui para isso, para tentar mudanças e ter a esperança, né? Enquanto a gente tiver esperança, a gente segue o nosso caminho, né? E lembrar que não nos calarão. Mataram Marielle, houve o descaso total com o Negro Boom, que também foi vítima de vários, né, ataques de racismo em Santa Maria, especificamente. Sempre gosto de trazer para perto da gente, mas tem que lembrar que nós não nos calaremos diante dessas questões e continuaremos lutando, porque, de fato, a gente quer um futuro diferente para os nossos filhos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que ficaram até o final e que continuem conosco nessa luta, que a gente não vai se calar, que a gente vai estar o momento todo afrontando, como eu digo, e vamos estar aí fortalecendo a luta. É isso aí, eu meio que já dei uma conclusão do mas agradecendo a todo mundo que colou. E de nós saber, enquanto negros, assim, que a gente não está sozinho aqui dentro dessa universidade, que se nós estiver se organizando com o próximo e vendo que junto a gente tem força, assim, para desde dar combate ao racismo, dar combate ao genocídio do nosso povo. E é isso, com luta de base a gente consegue resistir e permanecer. Eu quero agradecer o convite de todos para estar sentado nessa mesa e sair feliz. Pela primeira vez eu estou assumindo perante todo mundo que eu sou indígena. Obrigada. Bom, gostaria de agradecer ao convite do professor Júlio Quevedo, que entrou em contato, e dizer que aonde a gente pisa, alguém construiu. Então, valorizar cada passo que a gente der, porque se tu pisar e não valorizar, você está querendo passar por cima do outro. Em nenhum momento a gente quer isso. Eu tenho muito orgulho de ser índia, tenho orgulho também de estar aqui e dizer que minha amiga Letícia, confrontar. Em nenhum momento a gente, não é bom isso, né? Só que a gente quer que esse espaço nos valorize e nos respeite. Porque no momento que eles respeitar isso, vão começar a entender o que é a diferença cultural. E muito obrigada por vocês nos ouvirem. E quando precisar de conversar e conhecer um pouco mais da nossa história, que realmente o que é ser índio, a porta da nossa casa é a nossa casa perto do CEFD, então só passar lá e a gente conversa, né? Vocês vão ver que os índios também não são tão diferentes de vocês. Algumas coisas, né? Gostam de jogar bola, enfim. Então estão convidados para ir lá, vamos assar uma carne, porque pescar não dá, né? Os rios estão contaminados, enfim. Não tem mata também para caçar, então vamos assar um churrasco, né? E todo mundo gosta. Então estão
convidados e muito obrigada. Muito obrigada, né? E eu quero ressaltar que entendo que nós estamos num processo de construção e aqui nós temos nessa casa, no CETISM, uma proposta que é reconhecida nacionalmente. Isso nos dá muita satisfação, espero que continue, que mais pessoas se somem e agradecer também o trabalho, né, que já de tanto tempo do professor Júlio Quevedo, que a gente se conhece, conheci o Júlio em 86. Eu acho que dá para ter esperança. Vamos construir sim um mundo novo e essa mesa foi um grande exemplo, né, para todos vocês, né? Muito obrigada, gente, foi uma satisfação estar aqui, né, e que os nossos orixás abençoem vocês até a casa de vocês. Obrigada.